Então, eu tô criando esse canal porque eu quero falar sobre autismo, mas de uma forma um pouquinho diferente, sabe? Tipo, mais direta e real. Do jeito que a gente vive de verdade, sabe? As partes boas e as partes ruins. Eu me descobri autista com 24 anos. Hoje eu tô com 25, faz um ano e pouquinho que eu descobri. Antes eu já tinha sido tratada, né, com psicólogo e psiquiatra. E eu recebi outros diagnósticos. E eu sempre sentia que tava faltando alguma coisa, sabe? Sempre sentia que não era aquilo que eu tinha, ou que era alguma outra coisa que eu tinha e ninguém tava conseguindo encontrar. E aí, quando eu recebi diagnóstico de autismo, tudo fez sentido. Eu comecei a entender de verdade quem eu era. Eu cheguei no diagnóstico porque eu comecei a faculdade de psicologia, eu consegui uma bolsa, e aí eu consegui fazer a faculdade que eu tanto queria. E no curso, eu comecei a me interessar muito sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. E eu comecei a ver que eu batia com os critérios de autismo. Só que eu não tinha certeza, né? Porque mesmo a gente só consegue com os testes. Só que os testes são bem caros. Então eu pensei, eu não vou fazer. Quando ver, eu não sou, né? Aí vai ser um dinheiro que eu vou gastar que eu não tenho. Então eu deixei pra lá. Só que depois de um tempo, eu comecei a fazer estágio, né? Que eu tinha que trabalhar, né, gente? Tem que trabalhar. Tudo ok. Aí eu comecei a fazer estágio em escola como monitor da inclusão. Então comecei a trabalhar com crianças autistas. E aí, quando eu cheguei lá e eu comecei a lidar com essas crianças, comecei a ver essas crianças, eu comecei a me ver nelas, sabe? Eu vi que a gente era muito parecidos. O jeito de falar, o jeito de pensar, o processamento, as estereotipias e principalmente as crises. Eu me vi muito nas crises, sabe? Eu pensei, eu sou igual a eles. Quando em casa, quando eu tô mal, quando eu tô louca, que era como as pessoas me chamavam, né? Principalmente meus familiares. Era assim que eram as minhas crises, era igual às crises deles. E aí eu pensei, tá, realmente eu vou fazer o teste porque acho que as chances são bem altas. Então eu fiz os testes e realmente confirmou que eu era autista. No início foi bem difícil aceitar, né? Porque eu já sofria muito capacitismo do meu pai por eu ter transtornos, né? E meio que quando eu recebi diagnóstico, eu senti que foi uma confirmação disso, sabe? Que eu realmente era incapaz. Claro que isso era um equívoco meu por causa das pessoas na minha volta faziam eu pensar, né? E porque é assim que as pessoas tratam pessoas autistas. Elas tratam as pessoas autistas como se elas fossem incapazes. Só que eu fui estudando e eu fui entendendo, eu fui vendo outros exemplos, né? E eu fui vendo que, tipo, poxa, mesmo com dificuldades eu cheguei até aqui, tipo, não é agora que eu recebi diagnóstico que eu vou parar. Agora eu, pelo menos eu sei porque que eu me sinto do jeito que eu me sinto, agora eu sei porque que eu sou do jeito que eu sou. E agora vai ser mais fácil, porque as pessoas vão me entender. Eu vou me entender, eu vou saber por que eu me sinto de tal jeito. E eu vou saber fazer coisas pra evitar me sentir de tal jeito. Eu vou saber lidar comigo pra não me sobrecarregar, pra evitar crises. E o diagnóstico me ajudou muito nisso, sabe? Porque eu comecei a adaptar o mundo pra mim. Eu comecei a fazer as coisas que só faziam sentido pra mim. Eu comecei a me dar liberdade de ser eu de verdade sem ter medo. O diagnóstico pra mim foi uma coisa muito libertadora. E eu acredito que na maioria das vezes é. No início pode ser assustador, porque as pessoas vão te diminuir, mas depois que tu te entende, que tu aprende a lidar contigo mesmo, a tua vida fica tão mais fácil, sabe? Tudo faz sentido. Porque agora tem um nome. A nossa dor tem um nome. O nosso jeito tem um nome. Não é uma loucura. Sabe? Foi muito bom pra mim descobrir. E se você for, ou se você estiver em busca do diagnóstico, eu também acho que
vai ser libertador pra você. Então, se você tá na dúvida e tem condições de fazer os testes, né, de descobrir, eu te aconselho a ir atrás, sabe? Vale a pena. A outra coisa que eu queria falar é que aqui o canal vai ser dividido em 4 quadros. Vai ter o Me Explica, que a gente vai falar sobre os nossos direitos, sobre dúvidas científicas, sobre a parte acadêmica, né? Sobre informações sobre autismo, altas habilidades, TDAH, os transtornos de neurodesenvolvimento. E eu respondo as dúvidas de vocês, que vocês tiverem e que eu souber responder, né? Porque não sei de tudo, né, gente? E também vai ter o quadro Me Organiza, que aí eu vou mostrar pra vocês e falar pra vocês o que eu faço no dia a dia pra conseguir me organizar, pra ter uma rotina mais estruturada, pra conseguir fazer faculdade e trabalhar. O jeito que eu organizo pra ser mais leve pra mim, sabe? Pra mim conseguir lidar com tudo. Tipo, montar planners, checklist, post-its, essas coisas. Botar alarmes no celular, eu uso bastante o celular pra me lembrar das coisas. Então, esse quadro Me Organiza vai ser sobre isso. Tem um quadro Me Acolhe, que vai ser quando vocês estiverem abertos, quiserem, né? A gente vai ter um espaço, uma comunidade, pra gente conversar. Talvez eu abra lives ou vai ter a aba da comunidade, né? Que a gente vai poder conversar bastante por lá. E vocês também podem me seguir no Instagram, se quiserem falar diretamente comigo também, de forma mais rápida, né? E eu vou escrever mensagens pra vocês, reflexões, postar alguma música que motive vocês, que possa tocar vocês, sabe? De demonstrar carinho com vocês, pra vocês. Tá bem? E vai ter o último quadro que é o Me Vivendo, que vai ser lives, vídeos meus jogando, vlogs. Eu falando sobre coisas do dia a dia que eu faço pra me divertir, pra me distrair. Também é importante, né? A vida não é só trabalho e estudo, a gente também tem que fazer coisas que deixam a gente feliz até pra se tornar mais suportável, né? E acho que é isso. Um beijo e espero que você fique bem, tá bom? Se cuida.